Olá, meus amores. Olá, gente. Na aula de hoje de Física do nono ano, nós vamos estar resolvendo questões sobre o movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, que foi o assunto de aulas anteriores. Então, vejam lá como é que se resolve as questões, pesquisem na internet, respondam quantidade de questões que vocês puderem, façam anotações, absorva o máximo que você puder, tá bom? Porque a questão aqui é você praticar, tá? E outra, você vai assistir o vídeo e qualquer dúvida, você pode estar comentando, colocando lá aonde o vídeo vai estar, né, na página, para você tirar dúvidas, tá? Que eu vou estar atenta a responder as dúvidas de vocês. Até mais. Então vamos lá, gente, para a nossa primeira questão sobre o movimento retilíneo uniforme. Nesse movimento, a gente tem velocidade constante e aceleração nula. Então a questão diz assim: às 6 horas parte um ônibus de uma cidade A em direção a uma cidade B. A distância entre as cidades é 300 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à cidade B? Então a questão diz o quê? Que o ônibus saiu de uma cidade A, foi até uma cidade B, aqui é a orientação da trajetória positiva. E aí ele disse que saiu aqui e o tempo inicial que ele contou lá no relógio era 6 horas. Ele quer saber qual foi o tempo que ele levou para chegar até essa cidade B. Ele disse que a distância total entre as duas cidades é 300 km, ou seja, a variação de espaço aí é 300 km que ele percorreu. E ele andou aí com uma velocidade média igual a 60 km por hora, uma velocidade média constante. A cada uma hora ele andou um espaço aí de 60 km, quer saber o tempo que ele levou para fazer todo esse percurso. Então, o que nós sabemos? Pela definição, velocidade média é igual a variação de espaço a variação de tempo. A variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial, e a variação de tempo, que é o intervalo de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, vamos substituir aqui os valores que temos na nossa equaçãozinha, nossa relação. Então, a velocidade, ele tem 60. Observe que as unidades, quilômetros por hora, quilômetros, hora. Então, as unidades estão todas uma conforme a outra. Então, não precisa, não vou substituir aqui, tá? Não vou colocar as horas, ou melhor, as unidades, tá certo? Porque no final, quilômetro vai cortar com quilômetro da velocidade vai ser cancelado com quilômetro do deslocamento e vai ficar só a unidade de tempo, que é a hora. Então, vai ficar 60 igual. A variação de espaço total aí foi 300 km dividido pela variação de tempo. Aí, o que eu falei? Que a variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final eu vou chamar de T, que é o que eu quero encontrar. E o tempo inicial, que é menos o tempo inicial, que é 6. Então, eu tenho essa relaçãozinha aqui e eu tenho que encontrar o valor de T, tá? Que é o meu tempo final, vou chamar de T, ok? Então, você vai fazer produto dos meios pelos extremos. Lembrando que aqui é um número só, então você vai multiplicar 60 por T menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Ficar 60 vezes T menos 6 igual. Aqui tem 1, né? 300 vezes 1, que é 300. Então, você vai multiplicar aqui com cada um, 60 vezes T e depois 60 vezes 6. Então, vai dar 60T menos 60 vezes 6, vai dar 360, né? Igual 300. Eu quero encontrar o valor de T, então, o que não tem T, só é número, eu passo para o outro membro. Então, vai ficar assim, ó, 60T igual 300, tá menos, vai positivo, mudo de operação. Ficou isso. Resolvendo ali, segundo membro, 300 mais 360 dá 660. Assim, pronto. Aí, eu quero encontrar o valor de T, então, eu vou passar esse 60 para o outro membro. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim.
T vai ser igual a 660 dividido por 60. Então, T vai ser igual a 660 dividido por 60, vai dar 11. 11 horas, né? Então, o tempo que ele vai chegar lá na cidade B vai ser às 11 horas, certo? É isso. Vamos lá para a nossa segunda questão. Diz assim, ó. Considere a rodovia Castelo Branco esquematizada com algumas cidades e seus correspondentes marcos quilométricos aproximados. Então, tem aqui o São Paulo, 0 km, a posição dele nessa avenida Castelo, nessa rodovia Castelo Branco. Sorocaba, 5 km. Botucatu, 200 km. Avaré, 300 km. Letra A. Determine a velocidade média de um automóvel que passa às 8 horas por Sorocaba e às 10 horas em Avaré. Letra B. Determine a velocidade média de um automóvel que passa às 16 horas por Botucatu e às 18 horas por São Paulo. Então, vamos resolver aqui a letra A. Vou empurrar aqui o nosso papel para ficar melhor. Então, a letra A, ele diz o quê? Ele quer saber a velocidade média de um automóvel indo de Sorocaba até Avaré. De Sorocaba, ele parte com o tempo inicial correspondente a 8 horas. Ele chega lá a Avaré com o tempo final, que é o percurso que ele quer saber aqui, 10 horas. A posição de Sorocaba, lá na figura, diz que a posição inicial dela aqui vai ser 100 km. E a posição final correspondente à localização de Avaré é 300 km. Então, o automóvel vai percorrer de 100 km a 300 km, tá? Dessa rodovia aí, Castelo Branco. Então, eu quero saber quem é essa velocidade. A velocidade média é igual à variação de espaço sobre variação de tempo. Quem é essa variação de espaço? É o espaço final menos o espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Pronto, eu sei isso. Isso é a definição de velocidade média, tá? Então, eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, vamos substituir aqui. Velocidade, que é o que você quer encontrar. Quem é a posição final? É lá em Avaré, 300 quilômetros, menos a posição inicial, que partiu de Sorocaba, 100 quilômetros, dividido aqui, o tempo final, 10 horas, e o tempo inicial do percurso, 8 horas. Então, resolvendo aí, eu tenho 300 menos 100, vai dar 200 quilômetros, e 10 menos 8 dá 2 horas. Então, a velocidade aí vai ser 200 dividido por 2, que dá 100 km por hora. O que essa velocidade aqui está me informando? Que a cada 1 hora, ele anda aí 100 km, tá? Aqui é a velocidade média de todo esse percurso aí. A letra B da minha questão. A letra B. Respondendo aqui. Ele quer saber a velocidade média do automóvel que passa às 16 horas por Botucatu e às 18 horas por São Paulo. Então, ele vai de Botucatu até São Paulo, tá? Em Botucatu, ele parte aqui com o tempo inicial 18 horas, e aí, ou melhor, 16 horas, e em São Paulo, ele chega a um tempo final aí correspondente a 18 horas, certo? A posição de Botucatu é 200 quilômetros aí nessa rodovia. E a posição de São Paulo, que vai ser minha posição final, é 0 quilômetros, né? Da onde começa a rodovia Castelo Branco. Então, observa que ele está diminuindo seus espaços. Ou seja, o móvel está se movimentando em um sentido oposto à da trajetória, à da orientação da trajetória.
E com isso, eu vou ter uma velocidade aqui negativa, tá? Ela vai ser negativa só para te informar que à medida que vai passando, os espaços vão diminuindo. Então, definição, velocidade média é a variação de espaço, variação de tempo. Aí eu defini anteriormente que o espaço é o espaço final menos o espaço inicial e o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos para cá. Então, a velocidade vai ser igual, o espaço final vai ser 0, que é onde está localizado São Paulo, nessa rodovia, menos posição inicial de Botucatu, 200 quilômetros. Dividido aqui, o tempo que ele sai, o tempo que ele chega, no caso, que é o tempo final, 18 horas, e o tempo que ele sai, que é o tempo inicial, 16 horas. Então, a velocidade vai ser menos 200 quilômetros, né? Menos porque eu tenho 0 menos 200. Então, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Dividido aqui por 18 menos 16, que vai dar 2, né? 2 horas. Então, a velocidade aqui vai ser menos 100 quilômetros por hora. Significa que a cada 1 hora, os espaços aí nessa trajetória vai diminuindo 100 quilômetros até chegar na posição aí de São Paulo, que é 0, nessa rodovia, tá? Então, esse negativo aí significa apenas que o móvel está se movimentando no sentido oposto à trajetória. A trajetória, no caso, o sentido seria de São Paulo a Botucatu. Isso. Então, vamos agora responder questões sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Nesse tipo de movimento, eu tenho que a velocidade ela vai variar conforme o tempo vai passando, e com isso eu tenho a presença da aceleração. E a aceleração aqui ela é constante e não nula. Então, vamos para a questão. Diz assim, um veículo parte do repouso e adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade após 3 segundos. Então, vamos lá. Ele disse que um veículo parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0. Outra coisa, se ele partiu do repouso, né, o relógio começou a contar, então o tempo inicial também é 0. E ele diz o que mais? Que a aceleração, ele adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, a sua velocidade vai aumentando 2 metros por segundo. E aí, ele quer saber, né, qual é essa velocidade final, depois que andar um tempo aí de 3 segundos. Então, o tempo final dele vai ser 3 segundos. Então, o que é que eu quero? Eu quero saber qual é a velocidade aqui final dele. A velocidade quando ele atingir o tempo de 3 segundos. Então, a definição de aceleração é que a aceleração é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo. Aí, lembra que esse delta fala sobre variação. Então, é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Eu vi que a velocidade inicial é 0 e o tempo inicial é 0. Certo? Então, vamos substituir os valores que temos aqui da nossa questão. A aceleração é 2. Eu vou colocar só o 2, não vou colocar a unidade, porque observe que aqui está 2 metros por segundo quadrado. O tempo aqui está em segundos, então lá na frente, segundo vai embora com o segundo, vai ficar só a unidade de velocidade, metro por segundo. Então, vai ficar 2. A velocidade final é o V, que eu quero encontrar. E o tempo final aqui é 3 segundos. Então, você vai fazer produtos meios pelos extremos. V vezes 1 é V igual 2 vezes 3. Vou botar assim, para ficar melhor. Então, vai dar 6 metros por segundo. Significa que a cada 1 segundo aqui, quando chegou em 3 segundos, a sua velocidade estava em 6 metros por segundo, tá? Então, vamos para uma próxima questão. Diz assim, consideremos um móvel em movimento uniformemente variado, cuja velocidade varia com o tempo, conforme a tabela a seguir. Qual a aceleração do móvel em metros por segundo ao quadrado? Então, vamos lá, eu quero saber a aceleração, né, nesse percurso. Observe a tabela, que quando ele está a uma velocidade de 4 metros por segundo, o tempo é 0 segundos.
7 metros por segundo, tempo 1 segundo, 10 metros por segundo, tempo 2 segundos, 13 metros por segundo, o tempo 3 segundos. Então, eu quero calcular a aceleração indo de 4 metros por segundo até 13 metros por segundo, a variação da velocidade. Então, vamos lá. A definição é: aceleração é igual variação de velocidade sobre variação de tempo. Aí, já defini anteriormente que a variação de velocidade, a variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial sobre variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então, ali, pegando os dados da minha tabela, quem é a velocidade final? É a última aqui, né? Então, é 13 metros por segundo. Menos velocidade inicial, 4 metros por segundo. O tempo final, ó, 3 segundos. Tempo inicial, 0. Então, a minha aceleração vai ser 13 menos 4, que vai dar 9, dividido por 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Qual é a unidade? Observe que eu estou aqui dividindo metro por segundo. Então, vai dar metro por segundo ao quadrado. O que é esse valorzinho bem aqui está me dizendo? Que a cada 1 segundo, a minha aceleração varia, aumenta 3 metros por segundo. Será que é verdade? Vamos observar na tabela. No início, ele está aqui, ó, a velocidade inicial dele é 4 metros por segundo, né? O relógio ainda não contou. Passa 1 segundo. Quanto a velocidade aumentou? Observe que a velocidade aumenta 3 metros por segundo, né? Porque para 4 chegar em 7, eu preciso de 3. Então, 4 mais 3, 7. Então, a velocidade variou aqui, ó, 3 metros por segundo. Aumentou 3 metros por segundo. E para ir de 7 para 10, ela também aumenta 3 metros por segundo. E observe que o tempo também aumenta aqui em quanto? Em 1 segundo. De 10 metros por segundo para 13 metros por segundo, aumenta aqui 3 metros por segundo. E o tempo aumenta quanto? 1 segundo. Ou seja, essa relação aqui é válida. Está dizendo o quê? Que a cada 1 segundo, quando varia 1 segundo, a velocidade ela aumenta 3 metros por segundo, que é a minha relação aqui da aceleração. E é isso, meus amores.